Hoje vamos falar de um carro único no mercado brasileiro que acaba de ser reestilizado. Em um mercado onde imperam os SUVs na faixa de 120 a 150 mil reais, quais vão ser as chances do novo Spin, da nova Chevrolet Spin? Para contar tudo sobre Chevrolet Spin aqui para gente no Mobicast, nós convidamos a jornalista Isadora Carvalho, da revista Quatro Rodas, que acabou de retornar do evento de lançamento do novo Spin, ou da nova Spin. Mesmo que você não seja taxista, fique ligado, o papo hoje está muito legal. Olá pessoal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Mobicast. O Mobicast tem patrocínio da revista Mobiauto. Você sabe todas as novidades, tendências, testes, lançamentos, matérias de serviços, tudo que rola no mundo do automóvel você acompanha na revista Mobiauto no www.mobiauto.com.br/revista. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mobicast. Hoje a gente vai falar sobre o novo Chevrolet Spin, que é um carro único, aliás não tão único. Renan já me corrigiu aqui antes de começar o bate-papo, porque agora vem um concorrente de frente para o novo Chevrolet Spin, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Eu sou Edu Pinsiger, tenho o prazer de hoje receber Isadora Carvalho, revista Quatro Rodas. A Isadora, gente, tem 12 anos de revista Quatro Rodas, apesar dessa cara de menininha, 14 anos de experiência no universo automotivo e certamente vai nos ajudar muito a decifrar esse novo lançamento da General Motors. Não é mais nova Spin, a GM quer que a gente chame de novo Spin, mas é nova Spin, não é, Renan? Renan Rodrigues, conteúdo da Mobiauto, seja muito bem-vindo. Obrigado, tio. Muito obrigado pela recepção. Obrigado, Isa, por aceitar o convite. Boa. Ah, que legal, pô. Muito legal. Nós que estamos. E a gente vai falar muito da Spin, porque é uma minivan desde sempre. E não é porque ela subiu uns centímetrozinhos aí no salto, né? Ganhou um calço ali na suspensão que a gente vai chamar de SUV. Olha isso. Olha só. De altura. Não se muda um gênero por 1,6 centímetros. É isso. Eu acho que o que a GM mesmo quer é que a gente a chame de o Spin, o novo Spin, o Chevrolet Spin. Porque eles querem categorizar a Spin como um crossover, que aí é uma mistura de SUV com minivan, né? E talvez até com sedã, tá? É o que eles apresentaram ali para nós. Mas eu mesma disse isso ali na apresentação para eles. O mais importante é a maneira como o público vê, né? E vai ser muito difícil o público chamar de o Spin, né? Não tem como, Sim. né? Fica meio complicado. Não, o público em geral já ser. trata SUVs, que são com A, né? Como tipo a Renegade, a Duster e tudo mais. Não vai ser a Spin que eles vão passar a chamar de o Spin. Então, a Spin. Agora não chega a ser uma nova geração. É uma reestilização. É uma reestilização porque não teve mudança de plataforma e tampouco mudança de motor, que eu acho que aí é uma coisa que vale a gente conversar aqui um pouquinho. E continua o motor 1.8 aspirado, que teve melhorias. O tio, com todo respeito, deve ter ido no lançamento do Família 1. Sim, primeira vez que matéria para Quatro Rodas, eu trabalhava lá. Tá vendo? Primeira vez que o Família 1 apareceu no mercado brasileiro foi lançamento do Corsa 1.0 em 94. O Corsa, além de na época ter sido o melhor carro popular disparado lançado no mercado naquele início dos anos 90, ele por sua vez aposentou o pior carro popular de todos os tempos, que foi o Chevette Júnior, mas isso ninguém nem sabe do que trata. Pois é. Porque é uma coisa muito velha. Mas ele continua com o motor da mesma família, né? A Spin continua com esse motor. Então, na verdade, ela continua não só com esse motor dos anos 90, mas é o mesmo motor desde que ela estreou no mercado em 2012. E, portanto, ela tem aí... Claro, passou por várias recalibrações nesse período todo. Claro. Porque tem regras de emissões, você precisa transformar esse motor em mais eficiente. Mas o bloco ali, várias coisas do motor ainda é o mesmo desde 90 e pouquinhos. E o que eu achei curioso é que eles justificam o fato de terem deixado não só pelo custo, mas
Segundo eles, houve realmente uma pesquisa muito extensa com os donos atuais de Spin, e o que eles querem é não mudar. O que eles queriam era que não mudasse a mecânica, exatamente por conta da manutenção, que é uma manutenção que já está aí, né, muito motor conhecida muito no conhecido, mercado, né? Então, muito fácil de achar peça. E querendo ou não, é um motor robusto. É um não motor um motor robusto. com problemas crônicos e tal, e tá se provando aí na Chevrolet há Assim, muito a gente tempo. ainda não conseguiu fazer o teste de consumo, né? Porque o teste que nós fizemos de desempenho, que a gente pode conversar daqui a pouco também, a gente fez no CPCA, que é a a pista de testes em Indaiatuba da GM. Mas o que a gente pôde comprovar no Inmetro é que teve uma evolução, principalmente do ciclo rodoviário. Então, na estrada, ficou mais econômica. Chegou a 13,4 km por litro na estrada, o que é um número considerável para um carro desse tamanho. E para um motor 1.8 tão antigo, né? Isso. Eu li vários artigos e mostravam uma certa expectativa pelo motor 1.0 turbo ou até 1.2 turbo, pensando em Onix, pensando em Tracker, esse motor poderia ter sido transferido para a Spin. Você deu a explicação que a GM Sim, argumentou. Essa é a justificativa, e também por uma questão de preço mesmo, né? Foi uma das principais perguntas ali na apresentação, e a justificativa está exatamente no posicionamento da Spin, né? Então, ela está entre o Onix Plus e o Tracker, né? Se a gente for pensar no line-up da Chevrolet, e agora ela tem um concorrente de peso e ali no andar de baixo, né? Mas aí tem uma questão com relação a esse custo, porque o motor 1.8 ele paga mais imposto. Tudo bem, 1.0 talvez fosse pouco, né? Então tem essa questão. Mas acho que o custo... Porque o que eu estou imaginando, e essa questão que eu queria colocar para vocês discutirem é a seguinte. Me parece que há poucos automóveis hoje no mercado brasileiro que tenham uma parcela de vendas tão significativa para vendas corporativas, ou seja, o sujeito que compra o carro para trabalho, ou para frota de empresa, ou para frota de locadora, ou para aplicativo, ou para táxi. A gente sabe que o Spin tem essa característica, por ser um 7 lugares mais em conta do mercado. Não é mais. Não, a gente vai chegar lá. E de qualquer forma, quando um carro que é comprado, ou um segmento onde você compra um carro, uma calculadora do lado e vendas corporativas são assim muito mais sensível do que o consumidor, o público comum. Sim. O motor 1.0 ou 1.2 turbo poderia trazer um custo de manutenção talvez um pouco mais alto, ou poderia até, eu não acredito nisso, mas poderia até suscitar a hipótese de que ele não teria a mesma confiabilidade do 1.8 e talvez em razão disso eles mantiveram 1.8. Pode ser? Pode ser. Eu acho que é bem por aí. Inclusive, a própria GM deixa bem claro que a versão de entrada, que é a LT, que inclusive é a única versão que tem os 5 lugares, tá? E câmbio manual. Então, você tem a opção do câmbio manual e automático, e tem a versão 5 e 7 lugares. É uma versão completamente voltada exatamente para isso. É para venda corporativa. É para táxi, é para PCD, é para isso. Você lembrou inclusive um para segmento PCD. bem significativo, é verdade. Inclusive para PCD. Tá acima ali, né? Quanto que a gente tá agora, o PCD? É 120, né? Ele 120. tem isenção só de uma parte do imposto. Ele não vai ter dos dois impostos, né? Exato. Ele Sim. tem um desconto. Provavelmente daqui a algum tempo a GM anuncia um bônus para a Spin se encaixar e ter todos os pontos. Mas é uma versão bem voltada para isso, para locador, para venda de... Agora, você falou de manutenção e eu lembrei, inclusive, de um texto da 4 Rodas, acho que de semana passada, de que donos de Onix 1.0 estão sofrendo com alguns problemas, principalmente de correia, mas aí é por uma questão de não querer fazer a manutenção, porque é uma manutenção que exige um trabalho um pouco maior, e aí tem esse problema que eles tratam como crônico, os donos estão tratando como crônico, mas que na verdade é uma falta de manutenção. Então, acho que depois que o Onix teve aquele problema de pegar fogo e tudo mais, que a GM arrumou,
acho que é um motor que vem se mostrando um motor confiável, robusto. Claro, tem que ter um cuidado mas a mais. Mas ainda tem essa mística de que o tal. motor turbo, ele vai te dar mais manutenção. E você concorda que é um público muito cativo esse da Spin? Totalmente. É um público de 12 anos e realmente é fiel, né? Sim. Eles, inclusive, mostraram um gráfico que desde que ela foi lançada até agora, ela sempre corresponde a 1% das vendas de carros, segundo a Fenabrave. Ali, ó, 1%. E ela se mantém. Segmento muito cativo. É um segmento muito cativo. E é isso, eles não quiseram arriscar e abrir mão. Agora, acho que eles realmente valorizaram o produto. Eles fizeram com a Spin, foi realmente um salto, e acho que teria muita marca que a categorizaria como uma nova geração, tá? A gente já viu muita marca por aí mudar até menos e dizer que o carro é nova geração, mesmo sem mudar a plataforma. Sim. Às vezes, até mudando o motor, a gente até considera, mas, né, para nós, né, do segmento, se não mudar a plataforma, não pode ser considerada a nova geração. E assim, o trabalho que eles fizeram no interior, em especial... Painel bonito ficou o carro. Ficou muito bonito. Ficou bem legal mesmo. Ficou muito legal. E ficou muito ergonômico, porque o que eles fizeram... Foi interessante que lá no CPCA eu tive a oportunidade de andar no novo, na nova e na antiga. E ao mesmo tempo, né? Uma seguida da outra. Então foi muito interessante porque eu consegui verificar essa parte da ergonomia mesmo. Então agora, com essa nova central, que inclusive estreia a nova geração do MyLink, que tá mais intuitiva e tudo mais, fica praticamente no seu campo de visão. Então você não tem que baixar muito o olhar. Então ficou muito mais seguro, mais ergonômico, muito mais confortável. Ficou mais elegante também, porque quando você tá na posição do motorista, parece que é uma tela só. Então vocês podem ver aí nas fotos, que a gente tem essa foto que mostra exatamente a visão do motorista. Quadro de instrumentos de a multimídia parece aquela coisa de BMW. É a moldura que tem feito sucesso hoje em dia, né? BMW, Mercedes, todo mundo tem apostado nesse conjunto de telas. Uma moldura só, então... E não está numa moldura só, mas Sim. Como o aro esconde a emenda, e a emenda é bem feita, Sim. Fica realmente parecendo uma tela só. E quando você compara com o Aircross, né? Vamos falar aqui o nome do principal concorrente. Lá vem ele. Do C3 Aircross, que inclusive a Citroën não gosta muito que fale C3, pelo jeito, mas é o nome dele, né? C3 Aircross. Eles lançaram como Citroën C3 Aircross e agora é só Citroën Aircross. Aircross, eles tratam, mas oficialmente é Citroën C3 Aircross. É o nome completo dele. E é muito claro que quando você coloca... Eu fiz o comparativo, e quando você coloca as duas cabines, parece que são categorias distintas. Sim. Por quê? Porque o Aircross, ele tá completamente baseado no painel, no interior do C3. É um carro de entrada, barato. Inclusive, eu acho que... Que tá cumprindo o papel dele, mas aí é uma cabine barata frente a uma... que tá muito bem feita. De um projeto que já foi pago, etc. São estágios diferentes de projetos. Mas, inclusive, eu acho que o Basalt aí, ou sei lá como eles vão chamar, perdeu o nome C3 no meio do caminho por conta disso. Por conta disso. Porque eles viram que essa associação do Aircross com o C3... Ficaria pejorativa. Ficou porque, mesmo que o C3 já encoste nos 100 mil reais, que hoje é o preço normal de um hatch automático ou completo, né, até mais do que isso, o Aircross, ele tem o preço como um grande atrativo. Eu acho que a grande vantagem dele perante a Spin é o preço. Porque a versão de 5 lugares começa lá em 119. 119. 109. Você tá certo. 109 mil reais. E o espaço dele, especialmente na versão de 5 lugares, é enorme. É um latifúndio. É muito espaçoso. Então ele ganha aí. É um carro espaçoso e mais barato. Você vai para a versão de 7 lugares... ele fica comprometido pelo porta-malas, principalmente. Que a Spin tem um porta-malas mais generoso e tal. Só que aí ele tem uma solução mais interessante de que tira o banco. Então, se você tá usando só 6 lugares, você tira um banco ali e você tem metade de um porta-malas. E essa é uma questão que eu acho que vale a gente conversar. Sobre essa solução de retirar o banco do Aircross e na Spin você rebate. Vamos colocar tudo isso na balança, então. Antes da gente... Não, deixa a gente fazer o nosso merchan primeiro, porque a Isis escreveu um comparativo a respeito.
Então já tem comparativo lá na 4 Rodas. Isso aí, por favor. E hoje que a gente tá gravando, a Isa foi testemunha ou foi sequestrada. E a gente gravou um comparativo. Então o único vídeo que tem comparando é nossa, da Mob Alto, de Spin e Aircross, nas versões topo de linha. É uma diferença de R$8.000, que se não fizer diferença no seu bolso, eu acho que eu penderia pro lado da Spin, por conta desse convívio com ela, em termos de refino, em termos de acabamento. Mas se R$8.000 fizer a diferença e você precisar mais do espaço interno do que do porta-malas, aí eu acho que eu iria pro Aircross. Não vou pedir spoiler dos comparativos, mas vamos lá. Dinamicamente, guiar como mecânica, qual que é a do Aircross? Que motor que ele usa? 1.0 turbo. Então vamos lá. De um lado mais você moderno. tem motor... de um lado, vamos fazer da seguinte forma. Eu vou defender aqui o Aircross e a Isa fica com a Spin. Vamos lá. De um lado, então, a gente tem Citroën, um motor muito mais moderno, mas e tem essa questão que para o público que consome esse tipo de produto, tem talvez um pezinho atrás, porque o cara não pode errar. Se o cara compra o carro para trabalho, o taxista, o Uber, a locadora, e a gente não está colocando aqui em xeque a confiabilidade de um motor com turbo. Não é isso, a gente está falando do que predomina em termos de opinião. Aí eu acho que é muito sensível o quanto que consome cada um. Se a gente for pensar em tabela do Imetro, o Aircross é mais gastão do que a Spin. Sim. Então, mesmo sendo 1.0 turbo. É porque é um carro pesado pro motor, né? É isso. Então, isso é muito sensível. E isso pesou muito no meu comparativo. Ponto para Spin. Ponto para Spin. Né? Agora, em termos de desempenho... O desempenho do Aircross é muito melhor. É muito superior. Muito melhor. É na casa dos 11 e na nossa medição, lá no CPCA, 14,2. Uma diferença muito considerável. 11,8 contra 14,2. Inclusive nas retomadas, né? O motor 1.0 turbo da Stellantis... É o fôlego, né? Ele tem mais fôlego. Tem mais fôlego. Tem mais fôlego que o 1.8, que foi capado agora, de novo, para poder atender regras de emissões. E ele, então inclusive... ele caiu cerca de 2 segundos o tempo entre as gerações da Spin. É uma perda de 2 segundos. É de 12,5 para 14,2. Então é uma diferença bem significativa. Muito. Também tem uma diferença... lógico que a gente vai fazer um tirateima agora na nossa pista, mas também tem uma diferença nas retomadas. Mas me impressionou essa diferença de consumo. Isso realmente é... Agora, uma coisa que eu achei interessante é que o motor 1.8 aspirado, ele já atende o PL8. Sim. Né? Que só começa a valer em 2025. E o Aircross também já atende. Então, é isso aí mesmo. É essa realidade que a gente vai ter no mercado para os próximos anos, vai? Sim, Pelo menos os próximos 2, 3 anos, esses 2 carros 7 lugares... Que são os mais baratos. Que são os mais baratos, vão brigar desse jeito. O Aircross jeito. tem uma vantagem ali considerável, porque a versão de 7 lugares começa em 120. É R$120.000, você já consegue sair com um Aircross de 7 lugares. Na Spin, você precisa pagar 130, eu acho. Isa, você acabou de voltar do evento, talvez eles tenham fornecido esse dado lá. Dentre as versões, o mix das versões, a que mais vende é a de 7 lugares mais acessível, ou seja, é a intermediária. Você tem 5 lugares, depois 7 lugares básica e 7 lugares top. É essa do meio a que mais vende. A LTZ. Do market share, a que mais vende é a LTZ automática, já com 7 lugares, e é a partir dela que entram 7 lugares. É isso, a LT só tem 5. LT, só 5, isso mesmo. Manual e automática, mas só 5 lugares. Então, a LTZ é 7 lugares sempre, e sempre automática. E aí... Respondendo a sua pergunta, ela parte de 137.990. Aí é uma diferença de 17 mil por Aircross de 7 lugares mais barato. Aí é uma diferença muito grande. E aí eu acho que vale a gente colocar, por mais que tenha uma multimídia talvez um pouquinho mais moderna, a gente pode entrar aqui nessa discussão, é só a partir da Premiere que estão disponíveis usadas, que aí... No meu comparativo, é algo que entrou muito como um ponto positivo para a Spin, porque o Aircross não tem nem como opcional, não tem nada disso, mas a LTZ não tem nenhum desses. Não tem.
Então, o ADAS que eu tô falando aqui não tem piloto automático adaptativo, porque a própria plataforma não permite, mas tem frenagem autônoma de emergência, tem assistente de faixa, tem assistente de ponto cego. É isso. Então, realmente... São equipamentos muito bons e muito importantes. Mas é aquilo, se você tá olhando só pro bolso, o Aircross apresenta uma solução que é R$17 mil mais barato do que a Spin de 7 lugares mais barato. Isso é um peso muito grande, assim. O fato dele ter... É que aí acho que isso talvez não interfira muito em venda corporativa. Vamos lá. O fato dele ter a cara de SUVzinho. Acho que isso vem de... Isso é mais Spin ainda mesmo. Minivan. Isso vai pesar? Eu acho que pro PF, né? Pessoa física, talvez pese um pouco. Talvez pese um pouco, mas eu achei que o design da Spin ajudou, né? Deu um ar, ficou bem resolvido. Eu não gostei muito. Mas tudo bem que a tampa é nova e tal, mas aquelas lanternas também não ajudaram. Não ajudaram tanto, elas podiam estar mais modernas. Agora, a dianteira realmente recebeu um frescor, porque é um frescor de Montana, né? Toda aquela faixa, né? Da frente é Montana, grade, farol, tudo. Então, aquilo ajudou muito. O capô também tá mais elevado. Eles melhoraram os ângulos, tanto de entrada quanto de saída. A frente ficou mais reta, mais jeitão de SUV, capô mais alto e tudo mais. Inclusive, a posição de dirigir tá mais SUVzada, se eu posso dizer sempre assim, achei, né? Eu sempre achei. Mexeram no ponto H do carro. Mexeram. Tá um pouquinho mais alto. Eu não dirigi, eu só vi o carro, porque quem tava no evento e fugiu foi o Bandeira. Mas eu sempre achei a Spin com uma posição de dirigir bem alta. Mas eu achei até um pouquinho mais. E numa pegada um pouquinho mais SUV, assim. Legal. Foi uma das coisas que eu comentei nas minhas impressões. Mas acho que qual que é o ponto positivo aí da Spin? É oferecer para o consumidor a possibilidade de ter todas as tecnologias semi-autônomas, né? Que é uma coisa que não tem na categoria, que o Aircross não oferecia. E uma coisa que me pegou também foram os 6 airbags, inclusive o lateral, que protege lateralmente, inclusive, o 6º e o 7º passageiro. O de cortina vai até a 3ª fileira, enquanto o Aircross só tem 4 bolsas. São 4 bolsas. Então, isso realmente é algo que nós da imprensa temos que bater na tecla, né? E valorizar isso para o consumidor, porque isso é uma coisa que vem engatinhando aí, né? O brasileiro demora um pouco para dar importância para isso, mas isso é necessário dar importância. Isso também é algo que eu coloquei como um ponto positivo aí. E outro ponto que eu acho que o Aircross sai em vantagem é que ele é um carro mais confortável. Dirigindo, ele é um carro mais confortável. O acerto de suspensão da Citroën, que tem a mão da Fiat, claro, né? Que é todo o grupo agora. É um acerto mais macio em relação à Spin, mas que não chega a ser aquele palio bobo, né? Aquele primeiro palio que a gente teve que era bem bobo de suspensão e tal. Então, acho que esse é Quando eu fui no lançamento do Aircross, nas minhas impressões eu falei que o grande desafio da Citroën para vender o Aircross é levar o consumidor até a Citroën, até a concessionária. Porque no test drive ele vai ser convencido. É isso, porque ele tem toda essa fama, Citroën e tal. Por mais que haja um esforço de comunicação para falar que é um motor Fiat, que tem Stellantis, que agora é uma rede gigantesca. E vamos lá, é uma marca que ficou os últimos anos às custas de um único modelo, que era o Cactus. É uma marca que praticamente... demorou para renovar o C3... tirou todos os outros carros de linha. Inclusive, atrasou o lançamento do C3, eu acho que exatamente por conta desse acerto pra colocar a mão da Fiat ali, porque... E fizeram muito bem o trabalho. Isso é muito claro para mim. Também, quando fui testar o C3, depois o Aircross, realmente... O acerto dinâmico o acerto dinâmico é muito bom. Agora, nessa impressão que eu tive da Spin antiga para a nova Spin, lá na pista deles, e aí eu usei a pista D1, que é exatamente uma pista que simula tanto serra, quanto o asfalto do Morumbi, sabe? O nosso asfalto bem mal cuidado, bem emendado. E aí eu também testei primeiro a nova,
E depois testei a antiga. E aí, o que eu percebi? Primeiro, a suspensão é exatamente a mesma, mas os amortecedores são novos. E ela teve uma elevação, né? De 3,6 centímetros, se eu não me engano. Foi uma elevação significativa. E aí, o que eu também vi? Primeiro, a elevação não foi de 3,6. O alargamento das bitolas foi de 3,6. Isso faz com que a carroceria fique mais estável. Uhum. Então, essa estabilidade foi muito clara para mim, principalmente nas curvas. Então, contornei as curvas ali mais ou menos a uns 70 km por hora, e a nova praticamente não rolou a carroceria. Não tem mais aquela coisa de navio. Não. Agora, a antiga rola completamente. Então, isso para mim ficou muito claro, e eu atribuo ao alargamento das bitolas. Então, as rodas estarem mais nas extremidades, isso contribuiu claramente. Faz sentido. E essa parte dinâmica, eu também senti uma melhora. Imagino que seja por conta da troca dos amortecedores, que são novos, e aí tem uma calibração diferente, eles devem ter melhorado ali. Tem que dar uma olhada em pneu também, né? Os pneus são os mesmos, não teve mudança no desenho das rodas. Ah, tá. Então, não teve mudança de perfil, que também poderia contribuir. Quer dizer, subiram o carro, mas aumentaram bitola, ficou bem sentado. Ele ficou bem assentado, é isso. Agora, dinamicamente, eu concordo com você que o Aircross ainda é um pouquinho superior, assim. Mas a Spin evoluiu e evoluiu bem. A combinação de 1.0 turbo com CVT, da Stellantis em geral, porque tem na Fiat, só não tem na Jeep. É uma combinação muito boa. E é isso, o desempenho é melhor. Também tem essa questão. Ele anda melhor e é mais leve também. No meu comparativo eu vi isso, ele é um pouquinho mais leve. Sim. Eu tô aqui também para contar umas histórias antigas, né? Claro. 20 e poucos anos atrás, exatamente no mesmo ano de 2003, conta-se no mercado que havia uma pesquisa chamada New Car Buyer, que as montadoras encomendavam de um determinado instituto, se eu não me engano. E essa pesquisa meio que pautava futuros lançamentos de carros. E que teria aparecido lá no final dos anos 90 uma pesquisa que apontava, lembrando que em meados dos anos 90, com a chegada em massa de modelos SUVs importados, que o consumidor já começava a clamar por alguma opção um pouco mais acessível. Então, dizia-se que lá no final dos anos 90, que o consumidor queria um carro em que ele primeiro pudesse comprar, que fosse um pouco mais alto que os outros, que fosse prático para estacionar, e que em 2003, portanto, a GM entendeu o Meriva e a Ford entendeu o EcoSport. Indiscutivelmente, a Ford fez muito mais sucesso com o tal do EcoSport, que a receita era muito parecida, um carro um pouquinho mais alto. Era um Fiesta mais alto. Fiesta com caos. Mas foi o que, naquele momento, o mercado catapultou um sucesso da Ford, e a gente vê a consequência disso até hoje. Mas por que eu estou contando essa história? Porque... E só para fazer um parênteses, a Chevrolet tinha a faca e o queijo na mão, porque tinha o conceito G-Pix, que era o conceito do Agile, que era um SUV também. É verdade. E ele virou o hatch que... certo. Mas naquele momento houve até uma certa crítica dizendo, tá vendo? O que a Ford acertou com o EcoSport, a GM errou supostamente com o Meriva. E ela ainda tinha Zafira. Sim. E a GM sempre continuou insistindo nesse segmento. É legal você ver 20 anos depois ela dar um tapa de elegância tão grande naquele que antes da chegada do Aircross, seria a única minivan GM, não adianta ficar azeda, minivan do mercado brasileiro. Legal ter insistido. Não, ficou durante... É uma minivan. E ficou durante alguns anos como a única opção. A única representante. Quando lançou o Commander, que é agora o terceiro mais acessível, ainda assim o Commander chegou a 180 mil reais. Então era uma disparidade muito grande. Para carro de 7 lugares, você disse. Para carro de 7 lugares.
Porque se a gente for pensar em pessoa física, né, que é quem vai comprar essas duas versões topo de linha, LTZ e Premier, por isso que a GM já oferece de caro 7 lugares. Porque é o que ele procura, ele não vai procurar os 5 lugares. Ele já tá em busca dos 7 lugares. Porque os 5 lugares ele vai comprar um SUV. E aí, aqui eu queria colocar essa questão da versatilidade em relação ao fato da Spin rebater e do Aircross retirar, né? Porque, a princípio, a explicação da Citroën para retirar é a versatilidade. Sim. Não, é muito mais versátil, você tira um só. Se você quiser pegar e sentar fora, você pode sentar. Que ninguém vai fazer isso. Não, ninguém tudo vai. bem. É isso, porque também não é o perfil desse público, né? Porque Acampar se fosse com o carro. e se fosse um Escuta, 4x4... Porta-malas é grande, você leva uma cadeira de praia e resolve isso, sua vida. Não eu precisa acho tirar o que banco do carro. Não é pra isso. Tanto que eles oferecem uma bolsa como acessório, tudo que é exatamente para que você possa levar pra casa, né? Mas assim, pensando na utilização como proprietário, como dono, no meu entender, é muito mais versátil você rebater. Que é o que você já fazia com a Zafira. E era o melhor sistema, que o banco, os bancos isso que eu ia dizer. Ele escondiam no assoalho. Isso era Aquilo maravilhoso. Era genial. Tanto que a gente até fez um vídeo faz muitos anos que a gente comparou, eu acho que eu tava até na Web Motors, que a gente comparou a Zafira com a Spin, né? E realmente o sistema da Zafira era muito melhor e tudo mais, porque escondia. É que eu acho que o grande ponto é esse. Tudo bem, do Aircross também dá pra você rebater, você não precisa retirar ele. Pode só dobrar e deixar ele ali. Não precisa tirar o assento. É que aí ele vai interferir um pouco na volumetria. Coisa que da capacidade que você pode colocar de carga. E a Spin não vai interferir, porque tem ali. É uma paladada até maior. Quando você mede, mesmo rebatida, dentro da carroceria, a Spin oferece mais porta-malas do que o Aircross. Tem os 2 bancos. Então, isso também foi algo que pesou no comparativo. O porta-malas da Spin é muito melhor. Só que aí vai o contraponto do espaço na segunda fileira. O espaço do Aircross é melhor para os ocupantes. Então, aí quando a gente mediu, o que acontece? Como a segunda fileira é montada sob trilhos na Spin, quando você coloca até o final, fica com 91 centímetros. E o Aircross também. E aí ninguém vai atrás também, não? Spin. É isso, vai ficar bem apertado, mas é isso. E o Aircross ainda consegue A Spin pode oferecer o mesmo espaço do Aircross. Só que essa aí que é a questão. Você mata os 2 lugares atrás. Você vai uma criança só. Só que a Spin oferece 96 centímetros na terceira fileira, enquanto o Aircross oferece 71. Então, é uma diferença gritante. Eu concordo isso que com fica o banco, mais... Isso com um banco a segunda fileira toda pra frente. Mediano. Tá. A gente na mediu metade do trilho. Na metade do trilho. Que ele pode correr 6 centímetros pra frente ou 5 pra trás. Eu acho que essa solução de colocar sob trilhos, muito inteligente, e o Aircross poderia ter usado isso. Sim. Não é algo que encareceria tanto, talvez vocês podem me falar melhor, mas isso seria uma solução que facilita, que melhoraria o espaço da terceira fileira, que é tão apertado. Sim. Quando você vê o vídeo do Henrique entrando lá na terceira fileira, é desesperador. Eu conferindo aquele vídeo... É um sufoco mesmo. Porque, né, coordeno o canal do YouTube, vejo todos os vídeos, né? E o Henrique é pequenininho. Então, ele entrando ali, é isso, ele não tem espaço pra mais nada. E quando eu entro, e eu não sou pequenininha também, eu entro ali na Spin, é apertado, mas não é absurdamente apertado. Que eu acho que nenhum dos dois, mesmo 107 lugares, é pra pessoas dos nossos portes aqui. Isso, não é pra adulto. Não é pra adulto, é pra você levar o adolescente, a criança. Comentário que eu faço é, se você precisar levar um adulto num carro 7 lugares de entrada, eu acho melhor levar na Spin do que no Aircross. Pensando nessas medições que fizemos, né? Que temos ali que quase... eu acho que vai variar muito de acordo com o tamanho do motorista. Também. Porque aí se o motorista for mais alto, ele vai ter que jogar o banco pra trás e... Gente, sabe uma coisa que... Ó, lá vou eu lembrando de coisa velha. Uma coisa que eu lembrei que era genial. Eu até tive um carro desse em casa. Meu filho era pequeno. Hoje ele tem 27. Era pequenininho. Eu tive um Renault Scenic. E ele tinha, além desse sistema de trilhos,
os 3 bancos individuais na segunda fileira. O Scenic nunca teve uma terceira fileira, nunca foi um carro para 7 lugares. Mas como 5 lugares, você não tinha um banco inteiriço na segunda fileira. Você tinha 3 poltronas e você podia jogar 2 para frente, uma ficava para trás. Isso dava uma maleabilidade de guardar coisas no porta-malas. Era muito legal. Cara, que pena que esses carros acabaram desaparecendo. Uma pena. Eu ando de perua até hoje. Eu gosto de carro com grande capacidade interna, mas o meu carro é uma perua. Não, o meu carro eu teria, se não fosse a escolha da minha esposa, seria um Golf Variant. Seria um Golf Variant. Eu fiz uma matéria, um vídeo também, com RS2. Nossa. Eu fiquei apaixonada, Fiquei apaixonada. É do tempo do tio também. Eu saí de lá falando, pelo amor de Deus. Eu vou comprar uma. Agora. O que eu faço? São aí poucas as que abriu a Mob Alto, viu o preço de um anunciado. Falar, talvez não seja pra mim. Salário de jornalista. Acho que não vai dar. É uma graça. E a gente filmou um encontro deles, né? Quantas tem no Brasil? Umas 30? Nesse encontro tinham 15. Deve ter umas São 30 Paulo. no total. E em condições, deve ter 20, vai. 5, talvez. Essas estavam imaculadas, mas aí é de colecionadora. E fãs de perua, né? Errados não Errados estão. não estão. É isso. 1% do mercado, até confesso que eu nunca tinha parado para olhar volume de vendas de Spin, mas de certa forma até me surpreende, é algo bem significativo. É significativo. Existe alguma outra, me ocorreu isso agora, além de C3 Aircross, existe alguma outra iniciativa, algum outro modelo que pode vir a brigar com esses dois, considerando que a GM está nadando de braçada por enquanto sozinha? Renault pretende... O Duster atual ele vai mudar um pouco e vai conviver com uma outra geração do Duster, e aí a gente não sabe nome ainda, etc. E que possivelmente vai vir com versões de 7 lugares. Então, e é pra brigar exatamente nessa categoria. E é naquela plataforma nova que é espetacular, que é a do Guardian, né? Que agora a Renault chama RGMP, que é o Group Modular Platform. Então, o Duster vai vir pra brigar nessa faixa. Deve pegar forte, do meio pra frente, não deve ter uma versão de entrada ali tão barata, mas aí vem como SUV, né? Minivan. E aí, acima de 150. Tio, com todo o meu respeito e amor por minivans e peruas, mas a gente não vai ter. Não vai ter. Em algum momento a Spin vai deixar de ser feita também, porque é o ciclo natural. Aí também tem uma questão da plataforma. Você vê, por exemplo, o piloto automático adaptativo não tá presente, não comporta. E isso. Mesmo sendo 1% do mercado, ali suas 20 mil vendas garantidas todo ano, até onde vale a pena investir numa nova geração que vai te trazer um custo gigantesco, você vai ter que subir o preço do carro e aí talvez você não alcance mais esse 1%. Então, em algum momento, a lei vai tirar esse pinzinho. E ela vai precisar concentrar nos próximos 6 lançamentos, que é o que eles estão prometendo aí, mudar, então... O Tracker precisa mudar. O Tracker tá muito... Ele, mesmo sendo um carro com 4 anos só de mercado, ele tá muito defasado em relação à concorrência. Não é à toa que ele tá pra trás vendas, né? Bem pra trás. Tem uma outra coisa que eu lembrei aqui, Isa, quando você conta que no evento de lançamento eles deram oportunidade. Isso é recorrente no caso da General Motors? Faz muitos anos que eu não vou em eventos da GM, mas de lançamento. Mas em outros modelos eles colocam a geração antiga e a geração nova, ou foi uma coisa específica? Foi uma coisa específica, mas não foi... inédita. Já ocorreu outras vezes. A gente foi num petit comité, na verdade, né? Exatamente por conta da revista. Então, a revista estava fechando, a gente foi até o CPCA junto com uma outra concorrente. Posso falar o nome? Forte também foi. Pode. Então, essas duas que tem revista, eles priorizaram para conseguir entrar na edição. E aí, como eu tava dentro da pista no CPCA, aí eles me deram essa oportunidade de testar as duas. No evento de lançamento, para todos os jornalistas, tinha sim uma outra Spin lá, mas eu não vi muitos jornalistas pedindo para andar. Mas erro, como eu já porque tinha...
Eu vou puxar a orelha do Bandeira, não tem jeito. O evento de lançamento mais legal que eu já fiz na minha vida tinha isso como princípio. Isso é muito. Vocês brincavam de Matchbox. Quando a Kombi, que é a maior minivan de todos os tempos, Sim. a mais importante, a mais inteligente, a mais legal de todos os tempos. mais É a legal Kombi de e a todos, antiga, não essa elétrica. Essa elétrica deve ser legal também, não conheço. Mas a antiga é muito legal. É legal, é legal. Quando É esse legal. carro deixou de ter um motor a ar e passou a ter um motor a água, a Volkswagen ia passar em branco. E eu trabalhava lá e propus que fizesse o evento de lançamento. E na época a posição que se tomava era a seguinte: não vamos fazer porque como Kombi tem uma coisa meio anacrônica, as pessoas reclamam de estabilidade, de falta de conforto, de nível de ruído. Eu falei, sim, mas o fato de usar um novo motor fez com que ela ficasse com um desempenho melhor, baixou o nível de ruído e principalmente melhorou o consumo. Vamos mostrar Nada isso. melhor do que a gente comparar com a anterior. Que, sinceramente, quando você não está lançando... Porque na posição agora do cara que faz o evento de lançamento, que planeja, estrutura um evento de lançamento. Quando você está lançando uma nova geração do Tracker, é relativamente fácil, porque você tem diversos features que provavelmente vão colocá-lo ou alinhado com os melhores SUVs compactos, ou às vezes até na frente. Chega um HR-V novo, ele dá um passo à frente, daqui a pouco vai chegar um novo Kicks e ele vai passar na frente de todo mundo. É normal. Sim. Quando você tem um segmento efervescente. Quando você faz um evento para um segmento que a grande verdade é que a gente gosta, mas está morrendo, que é o das minivans, você não faz com a mais fina flor da tecnologia. Tanto que a gente discutiu muito até sobre o lançamento com o motor 1.8, porque não dá para você gastar muito, não dá para você investir muito. Você compara com o antigo, que é uma maneira até de você conduzir o jornalista. O cara pode até dizer, esse motor 1.8 não é tudo isso. Mas no mínimo ele vai dizer, mas melhorou. Então você cumpre sua missão. Eu acho muito inteligente colocar o modelo anterior para que você possa... Inclusive, a gente faz isso, né? Mesmo se a marca não... A gente sempre dá um jeito. A gente dá um jeito de andar no anterior, exatamente para que a gente possa passar para o leitor essa evolução ou a não evolução, né? Não, porque às vezes ela pode acontecer. E isso é um servição pro leitor, porque o carro que ele tem é a geração anterior, então conta para ele o que evoluiu, né? Não, sem dúvidas. Acho que a GM fez isso quando lançou o Cruze Turbo. E aí foi um salto gigantesco em relação ao 1.8 também. E aí a gente conseguiu dirigir os dois também. E aí você tem mais percepção sobre o produto, você fica, realmente melhoria. E pra mim foi muito interessante eu ter conseguido testar na D1. É o que simula mesmo a vida real, né? E aí uma das coisas que eu ia comentar, a gente tá aí com essa invasão de marcas chinesas, né? Realmente vindo, inclusive, com fábrica e tudo mais. Mas acho que é importante que a gente valorize as marcas que têm um centro de desenvolvimento grande, como GM, Volkswagen, Fiat. Né? E Fiat e tal. Porque realmente elas estão um passinho à frente, né? Porque elas conseguem customizar aqui dentro de casa, né? Uhum. Essa questão da tropicalização, né, que a gente tanto fala, no caso deles não é tropicalização, né? Eles estão fazendo aqui dentro de casa, né? Sim. Com que a gente... Isso eu acho que a gente tem que passar para o leitor, sabe? Essa diferença. Renault passou a investir nisso. Isso, porque isso... Desde o Kwid, porque o Kwid viesse igual o indiano... Isso tem uma diferença enorme, né? A gente estava falando mesmo do C3 aqui, né? Porque se o C3 fosse lançado da maneira como ele veio, indiano, ia ser terrível. Não, né? Totalmente. Já tá com um nível de reclamações bem elevado. Ele já não é um produto satisfatório. É isso mesmo, né? Se ele tivesse mais problemas como aparenta ter na versão indiana, principalmente de segurança, e de dinâmica. Eu acho que ia ser muito pior. Uma das críticas que a gente tem em relação ao C3, por exemplo, a gente tem no longa duração, é a qualidade, a densidade da espuma dos bancos, né? Em viagens um pouco mais longas,
você já sente bastante. Eu tive a oportunidade de ir para Gramado. Então, e São Paulo, Gramado, de férias com a minha família. Que coragem. O tenho- Compass não estava disponível? Pois é. Foi exatamente para testar. Foi a primeira viagem longa dele. Você vê que eu tô pelo jornalismo. É. Foi a primeira viagem longa. Eu tenho minha enteada de 17 anos e a minha filha tem 9. E as duas sentiram muito no banco traseiro. Mais ou menos entre a terceira e a quarta hora de viagem, era o momento que elas mais sentiam. Tinha que parar. Tinha que parar, exatamente por conta da qualidade da espinha. O meu marido tinha acidentado, machucado a perna, não podia dirigir, então eu fui dirigindo o tempo todo. E era realmente isso, 3 horas eu precisava parar. Eu sei que é o recomendável. É muito mole, é isso. E essa parte lombar, ela não segura direito. Então, principalmente na serra, você fica se mexendo demais. E isso é muito cansativo. Bom. Às vezes o leitor nem consegue, né? O consumidor ali nem consegue indicar exatamente qual que é o problema. Ele só cansa. Sim. Nossa, a viagem foi cansativa. Cansativo. É por conta disso. Densidade de espuma e ergonomia. É muito importante. Pelo menos eu sei que você foi recompensada lá em Gramado com um Dodge Challenger RT, não foi? Pelo menos lá você andou num carraço. É isso mesmo. Eu fui lá na Acelerou o V8. Acelerei o V8, foi muito bacana. Foi bem legal. A melhor coisa a se fazer em Gramado para um fã de carro. É isso. Não tem como não ir, né? É isso aí. Segmento, então, de minivans ou de SUVs de entrada para 7 lugares, a gente vai viver, então, com essas duas opções, Spin e Aircross até chegar o Duster. Até chegar o Duster. Isso deve ser, Duster deve ser 2026. Então a gente tem todo esse ano e 25 aí só dos dois. E o novo Duster deve chegar em 26. E é um mercado pequeno. Né? Se a gente for comparar com SUVs compactos, é um mercado pequeno. E aí, é lógico que a estratégia das marcas é investir no segmento que mais vende. Né? Fora do país, a Hyundai desenvolveu um Creta. 7 lugares, se ventilou dele vir pro Brasil, mas... Perua, tio, eu acho muito difícil. Eu sei. Eu sinto te dar essa informação. Acho que a última eu também perua generalista é a Passat, que a Volkswagen lançou no final do ano, começo desse ano. Lá fora, só lógico, né? Infelizmente. Acho que as francesas também, né? A Peugeot, outro dia eu vi, acho que é uma 607, é isso? Bem bonita. É 607? Eu acho que era uma Peugeot. Pode porte ser de 608. Variant. 608. 608. É que a geração atual é 8. Bonita, bem bonita. Bom, os hatches, design de Peugeot normalmente não erra, né? É isso. Mas assim, é isso, assim, tipo, a gente tá vendo as últimas. A Volvo desistiu. E se a gente for pensar na sociedade como um todo, não na sociedade mundial, né, que já é uma tendência, mas na sociedade brasileira, as famílias estão cada vez menores. Né? Então, quando a Spin foi lançada em 2012, eu até comentei isso no texto, a gente tinha Nissan Livina como concorrente. 2012. Tinha Nissan Livina, tinha Jaque, J6. Que mais que a gente tinha? Fiat Idea, mas aí só 5 lugares. Tinha o Fiat Doblô. O Fiat Doblô. Olha a quantidade de concorrente que ela tinha quando ela foi lançada. A Renault ainda tinha o Megane, como é o sobrenome? Grand Tour. Grand Tour, só que é só 5 lugares também. Scenic. Tinha Scenic ainda. Tinha Scenic. Então... a gente era feliz e não sabia. Não, e é uma realidade de sociedade diferente também. Totalmente. Né? Então, era um momento em que as famílias não eram também tão pequenas, né? Tinham-se de 2 a 3 filhos. É comum da nossa geração, a gente ter irmãos e tudo mais, e o pessoal da nossa geração que tá tendo filho e olhe lá. Nós mesmos, né? Eu tenho uma. Fechei a fábrica. Eu ainda não tenho. Você não tem ainda. Então, e é isso que a gente vê na nossa geração, né? As minhas amigas, os meus amigos, né? Lá na 4 Rodas, por exemplo, tem basicamente de redação, de texto, só eu tenho filho. Todos os outros meninos que são da minha geração, estão mais velhas, sim. Não tem.
Então, eu acho que é isso. É uma realidade da nossa sociedade. por Não isso- tem como o mercado não refletir isso. É por isso que Pulse, Cardian, Nivus e outros SUVs ainda menores vão fazer sucesso. Vão cada vez mais... Vão porque Porque eles você anda em aprendem, 2, né? 3 no máximo, porta-malinhas ok. Carrinho que- de imagem. É isso. Quanto que tem o porta-malas do Cardian? 320. É isso. Tá bom. Não é o suficiente para uma viagem de fim de semana, que é mais ou menos o que você vai fazer ali com Sabe esse carro? quantas vezes eu usei o porta-malas da Variant? Nenhuma! Mas eu continuo feliz da vida. Feliz da vida, porque Feliz tem ali. da vida. Quanto que tem? 500 litros? Eu preciso É ver mais. na 4 rodas, não lembro. Mas eu acho que tem mais. É mais, Eu acho que tem mais. Coisa de 600. Nossa, É. que maravilhoso. É coisa de Bom. você conseguir lá um colchão de casal e dormir. É isso, é maravilhoso. Eu voltei, alguns meses atrás, eu voltei da China com, sabe, mala de viagem que você leva pra China. É a maior É possível. a maior possível. Até porque lá estava muito frio, aqui era verão. E deu algum azar durante a viagem que arrebentou um zíper. Eu desfiz a mala quando cheguei em casa, coloquei no porta-malas da Variant para levar em algum lugar que costura. Tá lá faz uns 2 meses e cabe. A maior mala do mundo cabe, ainda E sobra ainda espaço. sobra muito espaço, é isso. Mas, Isa, muito legal o segmento de vans, de 7 lugares. Dá uma viajadinha. O quadro que a Bia, que é a nossa chefe, diz que é o quadro mais aguardado do mundo é o chamado Conta pro Tio. Conta pro tio, o primeiro carro que eu guiei foi o... Um Golf. Ó, Caramba. Golf já começou comecei melhor. acelerando. Começou acelerando. Foi A um Golf Golf daqueles mexicanos, dos mexicanos. Bom, GL. o meu pai é do 1.8. setor, né? Meu pai é jornalista do setor e ele tava testando. Beijo pro Fred, queridão. Ele tava testando e me deixou pegar. Eu tinha acabado Golf de GL tirar. 1.8. Golf GL 1.8, isso mesmo. E aí eu acho que eu não tava com a carta ainda na mão, mas eu já tinha feito todas as aulas, meu pai é todo... Foi a Mas pessoa foi que com começou 18 com o anos. melhor carro até agora Não que passou é? por aqui. Porque, ó, todo mundo falou de Fusca, falou de Gol, Tá vendo? Gol quadrado, Eu comecei com Kombi. Kombi. Tá vendo? O primeiro oficial Ela que eu contei foi começou um de Prisma Gol. de primeira Eu comecei geração. bem. E você vê por que o bichinho me picou, né? O meu pai ia me buscar vira e mexe na escola e eu com 12, 13 anos, cada hora ele ia com um carro. Isso aí não Isso- teve isso jeito. balança. Depois ele me levou na redação e aí, sabe, o bichinho do jornalismo me picou ali. E a paixão pelos carros também, né? E o carro que eu tô testando hoje é o... Porque eu nunca vou perguntar qual foi o último carro. Eu tenho o último. Sim, sim. carro que você tá eu tô testando hoje é um o- Hora GT. O carro que eu nunca guiei, mas eu vou chegar lá. Um Lamborghini. Algum em especial? Um Urus, eu gostaria. É? De verdade. Mas, Deve ser muito legal. Mas deve ser muito legal, não é? Pô, Lamborghini, acho qualquer coisa. Qualquer né? coisa, né? Tudo bem com o Huracan, é mais legal. É mais legal. mais Mas, legal, mas- pô, se eu tiver a possibilidade do Urus, eu já vou ficar Já muito tá muito feliz. bom. Tá ótimo. Eu acho que você já respondeu, mas o carro que te deixou apaixonada pelo setor automotivo, independentemente de ter guiado. Carro que você olhava, provavelmente quando criança, e que você falou, eu quero mexer com isso. Eu já falei, eu nunca guiei. No meu caso, foi o Passat TS e a Alfa 2300. No meu caso, foi uma Alfa 156. A Alfa 156, o design... Não, até hoje esse carro é lindo. Ah, e você É vê que lindo. o nível da pessoa, né? Um Alfa. e tal. As pessoas passaram por aqui, teve um jornalista aqui que falou que era o estilo Schumacher. Não, mas assim, tudo bem. E o amarelo ainda. Mas- com aquelas... O amarelão. O Sky Window. É isso. Mas o que me impressionava ali era... E é isso, né? É um pouco... A mulher, ela tem um pouco dessa valorização pelo design. Então, aquela maçaneta oculta
sempre me atraiu. Eu sempre achei o design... As portas traseiras As portas traseiras que não dava pra ver se tinha... O design era perfeito. Eu acho que era acessório, preciso até confirmar com ele, mas a tela do rádio, ela se mexia igual dos BYD. Caraca. Na 156. Eu acho que carro tem ela cara de ser acessório. Tem cara de ser acessório, isso mesmo. Isso aí também me pegou. Mas eu nunca dirigi, porque é isso, eu não tinha. Eu tinha 12, 13 anos. Não. O teste que eu fiz que mais bombou na revista ou no site foi o... Esse é sempre muito difícil. É difícil não porque... conseguia lembrar também. Você sabe que o 911 GTS, a gente não tava apostando muito, porque é esportivo, por mais que seja a categoria que eu acho que nós jornalistas mais gostamos de testar, normalmente não vai muito bem, porque não é muito pé no chão, é muito sonho, né? E tudo mais. Mas talvez pelo fato de que eu deixei bem claro que aquele era o primeiro Porsche que eu tava testando, eu demorei um tempo da minha carreira para conseguir chegar nesse patamar, foi muito bem. Foi muito bem de audiência, foi bem de comentários, todo mundo gostou, se colocou ali no meu lugar, né? Então eu mostrei muito do que eu tava sentindo ali. E no primeiro você já sabia que a ignição é na esquerda? Tá tudo certo, já Então me deram a aula. E o que mais fracassou? Tem algum que você fala que você botava uma tremenda fé e... Foi tão bem. Eu acho que picape, viu? Picape normalmente vai bem. Eu falei da Titano. Muito mal a Titano. Eu vejo um pouco como um todo e não só como eu, porque coordeno o canal do YouTube, então tô sempre... mas a Titano realmente flopou, né? Aqui no... Flopou, então isso foi realmente uma decepção pra nós. Acho que eu esperava um pouco mais da Saveiro, sabe? Porque a Saveiro tão pouco e a gente tava esperando que... né? Tava esperando até um pouquinho mais, mas foi razoável. Caiu um montão de dinheiro na minha conta e eu posso comprar um carro antigo. Qual vai ser? Antigo, RS2. Ó. Boa escolha. Eu compraria uma Audi RS2. Ia ser uma grana, vai? Sim. Quanto é que você falou que tava ali nos anúncios? Nos anúncios? O mais barato que eu achei foi 120 mil. Olha, mais barato. Vai. Carro novo. Eu vou ter muita despesa com... Então, talvez... Vai. Vou ter. Mas caiu vou ter menos de dinheiro na sua conta. Pois é. Mas eu vou ter menos do que com a 156, vai. Sim, não, sem dúvida. Porque a 156... Aqui eu vou te dar uma colher de chá que a gente montou uma garagem. Eu e o Bandeira, a última vez, a gente montou uma garagem. A gente escolheu um carro pro dia a dia, um carro pra viajar e um esportivo. Pronto. E qual carro antigo você nunca teria? Acho que eu nunca teria um Fusca. Eu vou decepcionar aqui o... Ofensivo pra uma galera. É ofensivo pra uma jornalista. Pra uma galera. Mas eu nunca teria um Corcel 2. Eu não teria por conta... Talvez, se eu passar lá no Teco Calhendo com o meu Fusca e ele mexer inteiro e ele... Mas eu acho a embreagem extremamente dura. É tudo muito... rústico. É rústico demais. Mas o RS2 também. É que aí tudo bem, tem 315 cavalos, motor Porsche, isso, porque aí é legal. ele vai compensar. E eu acho que o Fusca não me compensa. Isa, eu tenho 2 carrinhos antigos que eu tô terminando. Um tá terminado já a restauração, o outro eu já terminei a parte mecânica. Um Fusca e uma Variant. Falei que eu gosto de Variant, eu tenho 2, né? Bom, o Fusca é 1.300. E a Variant é 1.600. Não dá pra andar. Também vão me xingar. Mas não dá pra andar com Fusca. Não dá. Desculpa, vamos falar o português Você claro sai com aqui. um carro durante... Eu gosto de usar carro pra ir pra qualquer lugar. Pra usar durante a semana pra ir trabalhar. Não dá pra usar um Fusca 1.300 com pneuzinho diagonal, com aquele freio com lona... com um quebra-vento virado pra você, fazendo de conta que aquilo vai refrigerar. O legal é pegar um Fusca e fazer um retrofit. Dá. Isso, porque... Não dá. Porque, por exemplo, até um vídeo que eu fiz com o Teco, tal, que ele moderniza os Fuscas, o que ele faz é maravilhoso. Porque ele faz exatamente essa modernização. Então ele deixa o painel, ele muda inteiro. O purista vai achar isso um absurdo. Mas ele realmente deixa o Fusca agradável.
A Variant para o até dia dá a dia. para usar. Variant é 1.600, aí ela já empurra direitinho. É isso. A compra mais racional do mercado brasileiro hoje é o? Mais racional. Preciso pensar num modelo de entrada, então, é isso? Depende. Não, Depende. O eventualmente... melhor custo-benefício? É, por aí. Se a gente for pensar... Eu vou colocar aqui um custo-benefício de desempenho com preço, tá? É o que eu acho que... Eu gosto muito do que o Fastback Abarth oferece. Boa escolha. Acho que o que ele custa versus o que ele entrega de desempenho e o que ele entrega de espaço é bem ok. Você tá pensando aí num SUV? Eu sei que não é barato, que não é de graça. É estilosão. Mas nenhum carro tá agora assim. É. Mas eu dei uma dica assim pro meu amigo, ele acabou comprando, não se arrependeu. feliz. Então por isso que eu tô... Agora é Tô mais indicando. difícil. Qual o pior custo? Não, não me olha não. Vocês vão me colocar numa sinuca de bico aqui. Não me olha não. Hoje eu acho que é o Citroën C3. A dinâmica é realmente muito boa e tudo mais. Convivendo com o carro no longa duração, o que ele te oferece ali como dono, depois de um tempo, primeiro, ele começa a trepidar muito com o carro em ponto morto. É incômodo. É a espuma com uma densidade ruim. Sabe, tudo isso somado no dia a Vai se dia. irritando com o carro. Você começa... Sabe aquele negócio, eu vou jogar esse carro no rio? É isso, ele te traz mais dores de cabeça do que benesses. Que aí as benesses são... a dinâmica... É o espaço. É o espaço, Ou seja, se é for o comprar um motor. Citroën C3, compra pelo menos uma Alfa antiga, porque É já que é isso, pra ter dor de cabeça, entendeu? pelo menos monta num troço legal, 5,6, bonito. entendeu? É isso. O problema aí é só a dor no bolso, né? É. Porque a dor do C3 é só É um uma incômodo. dor incômodo. Você fica... A Alfa, ela carro vai... ruim. É a partir de quanto, hein? Eu sou horrível de número. A partir de quanto a gente tem o C3 hoje? Ele... Em promoção você acha ele por 66, 68. Não, realmente é um Porque você só preço... consegue comprar zero Kwid e Mob. Você anda o quê? Em 10 carros, 8, 10 carros diferentes por mês. Você tem uma visão bem ampla. Então, o que vem à tua cabeça quando eu te pergunto sobre uma virtude inesperada? Pode ser com relação a custo, pode ser com relação a desempenho, pode ser o que você quiser. Quando eu te pergunto sobre uma qualidade legal de um carro, salta. eu acho que a gente pode falar aqui dos chineses, né? Que é algo que tá em pauta, que a gente pode falar. Eu não testei ainda o Dolphin Mini, mas o Dolphin a gente tanto tem longa duração, quanto eu tive muito contato na época do lançamento, e me saltou a qualidade do acabamento. Me saltou. A qualidade do acabamento. E do Hora ainda melhor. Do Hora ainda melhor. Se a gente for pensar. É que o Hora eu só fui pegar agora. Mas é incrível. A qualidade do acabamento, a manufatura das peças. Não tem rebarba, né? Não tem. E isso é novo pra nós. Isso é novo pra nós e eles colocam Nesse num outro patamar, patamar e é exatamente por isso que as marcas tradicionais estão correndo atrás. Né? E um defeito imperdoável? Densidade da espuma do banco do C3. Isso aí me deixa doida, a densidade da espuma. Porque é isso, é uma coisa no projeto que você resolve muito fácil. E que você vai acabar com a convivência do dono com o carro. Ele não vai nem saber que é por causa da densidade da espuma, mas é. Ele leva na tapeçaria do alemão e fala, recheia isso aqui, tá bom. Pode ser que resolva, É. não é? Entendeu? Enquanto que o de fábrica vem... É isso, pra mim é imperdoável, porque é algo muito simples de projeto, né? Não tô falando uma barbaridade aqui, né? Não, uma coisa assim. É uma coisa simples de resolver, não é tão cara e acaba com a, Não, dentro com da a qualidade própria, percebida. da própria Stellantis, o Mob, que é um carro mais simples, o banco é melhor. Mas agora você vai ter a chance de falar uma barbaridade. O que falta inventar num carro? Essa foi a mais difícil de todas pra gente. Nossa.
Eu acho que ainda não tem uma solução, pensando aqui no... Já que eu acho que eu sou a primeira representante feminina. Já que eu sou uma representante feminina, eu acho que ninguém inventou ainda uma boa solução para colocar a bolsa. Sim. Olha, legal. De verdade. Temos ali Faz um tremendo sentido. alguns porta... Ó, tem uma representante feminina me aprovando aqui o que eu disse. Temos, sim, vamos considerar as grandes picapes, tá? 1500, Silverado. Mas aí você tem um latifúndio de espaço ali no meio. Mas não é um carro do cotidiano. Parece isopor de peixe, né? Aquele negócio. Mas gigante. Qual seria essa solução, você acha? Um gancho no banco do carona pra você colocar ali atrás, pendurado? Talvez o gancho exatamente... Ou um gancho na parte de trás do banco do carona, isso mesmo. Para que você possa colocar ali pendurado. Ou mesmo um porta-objetos um pouquinho maior no meio. Para que você possa entrar e encaixar ali e fechar. Até por uma questão de segurança. Porque você vai tirar o celular e vai deixar ali, porque ele tá pareado na central, e a sua bolsa tá ali encaixada. Agora, não cabe a bolsa ali. Essa que é a questão. Então, eu acho que tá faltando. E que marca que vai inventar isso? Tem na Titano, só que é um gancho muito curto. O problema. Por isso que eu lembrei. Na Titano tem dois ganchinhos, um atrás de cada banco. Ele suporta até 4 quilos. Só que ele é muito curtinho. Então você só consegue colocar a sacola de supermercado. Aí não resolve pra bolsa. Agora, se a Fiat estiver ouvindo, o pessoal lá na Fiat estiver ouvindo, só aumentar o gancho. Eu acho que a Peugeot, por exemplo, tem muito essa... Porque eles têm esse DNA... Né? Peugeot, Renault, porta-objetos. O Renault 5 novo lançou um porta-baguete na França. Que demais, que demais. E o Renault 5 é maravilhoso. Nossa, bem bonitinho. Eu tava no Salão de Paris, fiquei apaixonado. Bem bonito. O dia que você chegar lá onde você imagina. No cargo do tio Pinseger, assim. Não! Tipo nesse patamar, né? Tipo, Que carro que você vai estar guiando? Não vai ser uma Varig. Não vai ser nem um C3. E nem um C3. Olha, eu acho que vai demorar pra eu chegar onde eu quero chegar, mas assim, se continuar tudo certo, me impressionou muito o BMW X. Nossa, que legal, que escolha legal. Grande carro, autonomia de mais de 1.000 quilômetros, tudo que tem que ser, né? Essa parte tecnológica é um absurdo, e isso realmente me atrai. Então, tudo bem que é um carro de 1 milhão, então tô jogando lá pra cima, tá? Eu peguei mas é um 911 Dakar. Pronto. Então, mas o BMW X me pegou. Legal, dona Isa. Muito obrigado. Não é Isadora Ribeira, é Isadora Carvalho. Vocês falaram que vocês queriam que eu contasse uma história engraçada? Vamos lá. Manda. Então eu vou contar. E é uma história recente. Eu fui pro Japão, pro Salão de Tóquio. E a gente atrasou um pouco o voo para chegar, tal. Chegamos no hotel e estávamos em poucos jornalistas, foram poucos, a Nissan que convidou, tá? E ali a gente chegou no restaurante do hotel. Os japoneses têm bastante dificuldade, vocês devem saber disso. Tem bastante dificuldade para falar inglês. Sim. Tá? Então, essa proximidade com a língua talvez seja tão complicado quanto os brasileiros com o inglês, né? E ali ele pegou e me perguntou se eu queria comer no buffet. Eu disse que tudo bem, eu podia comer. E ele falou que eu tinha direito a um grelhado. Não, você tem direito e tal. Eu falei, não, tudo bem. Ótimo, né? Carne, vamos aí. Todo mundo tava faminto. No buffet não tinha muitas coisas gostosas para nós, brasileiros, tá? Peixe. Mas não tinha nada de comida japonesa, mesmo que como a gente conhece aqui. Tem muita coisa mergulhada na água, tal. Aquelas coisas sempre fica com bem o pé asiáticas, atrás. né? Um cheiro meio complicado, tal. Beleza, a hora que chegou, era um Kobe beef, que é uma das melhores carnes do mundo. É uma carne que derrete na boca. É um boi que é criado confinado, tem toda uma técnica e tudo mais. Os vegetarianos que não me ouçam. O cara pegou e me perguntou se tudo bem, se eu tava satisfeita. Eu falei, não, eu gostaria de mais um, porque eu achei que tava incluso. E aí a mesa ficou meio quieta, assim. E aí os outros jornalistas falaram, não, mas se ela vai pegar mais um, eu também quero. Não, eu também quero.
Aí, beleza, todo mundo comeu, tal. Chegou no final, o Rogério, que é o gerente de imprensa, o Rogério Louro, diretor de comunicação da Nissan. Olha, isso aí que vocês pediram a mais, não estava incluso, era uma conta a mais. Então, eu joguei a mesa inteira para pedir o Kobe Beef, que é a carne mais cara do mundo. Na conta da Nissan. Na conta da Nissan. E aí, o que a gente ficou brincando? Eu falei, ó, se o novo Kicks, a nova geração do Kicks não chegar no Brasil, é por conta dessa conta que a Isa criou. Então, eu fui, assim, o Panaro, que tá na Autosport e tal, e que tava comigo, e do Motor One também, o Fábio Trindade. Os dois estavam comigo, a gente dava muita risada. E brincando exatamente sobre essa conta que veio astronômica. Agora a gente entendeu. A gente entendeu por que a Nissan vai colocar 2 Kicks pra vender. Não vai ter a nova geração. Tem que ter pra compensar esse Kobe Beef. Entendeu? Que eu pedi ali a mais. Então ficou essa brincadeira interna que eu achei que vale contar. Gente, histórias de viagens a gente tem que fazer um dia. Tem. Um Mobicast sem pauta, só pra contar essas histórias. Não, porque elas são maravilhosas, não são? São. Porque é o que mais tem. Isa, super obrigado pela tua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Um show que você deu aqui. Imagina. Com a ajuda do nosso querido Renan. É uma honra estar aqui com vocês. De Chevrolet Obrigada Spin, mesmo. desse segmento que é ainda muito importante para o mercado nacional, os carros de entrada de 7 lugares. Obrigado, volte sempre. Imagina, vai ser um prazer, pode me chamar. Legal. E como que a gente acha seu trabalho? Conte. Bom, no site da Quatro Rodas, vocês podem me achar lá, tem sempre matéria minha lá, testes, impressões, matérias de serviço, de comportamento, na revista e também no YouTube. Então, no nosso canal do YouTube, além de eu coordenar o canal, eu também apresento sempre vídeo meu lá, inclusive o último vídeo que tá no canal, o vídeo mais recente, é o da Spin. Se vocês quiserem conferir um pouco disso que a gente falou aqui, tá lá no nosso canal. Boa. Muito bom. E a gente, onde a gente quer achado? Onde as pessoas conseguem ver o Mobicast? Canal do YouTube, Mobicast já tem quantos episódios, Bia? Conta pra gente. A gente já tem uns 8. 7 ou 8. E além do YouTube? Spotify. Muito bem. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Foi um prazer ter batido esse papo hoje. Semana que vem a gente está de volta. Não se esqueça, ative lá o sininho no YouTube para seguir a gente, para receber todas as novidades do Mobicast. Obrigado. Até a próxima. Tchau. Valeu. Valeu, gente. Obrigada.